pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje vamos continuar trabalhando com o termo termodinâmica, a primeira lei. Eu me chamo Janaína e sou a professora de vocês durante esse semestre. Nossa disciplina Físico-Química. Na aula passada, a gente iniciou falando sobre alguns fundamentos e conceitos importantes para o entendimento da termodinâmica, em especial da primeira lei. Hoje também nós vamos rever alguns dos conceitos importantes para a continuidade da nossa aula. Vamos ver também sobre energia interna, primeira lei da termodinâmica propriamente dita, os seus conceitos e enunciados, trocas térmicas como calorimetria e capacidades caloríficas. Nossa revisão de hoje traz o conceito e a diferenciação de calor versus trabalho. Calor é a transferência de energia de um corpo para o outro. Ela se vale e requer da diferença de temperatura. Isto quer dizer que o calor ele sempre vai ser transferido de um corpo para outro, sempre do corpo que tiver maior temperatura para o corpo que tiver menor temperatura. Calor é a energia que se vale do movimento caótico das moléculas. Esse movimento caótico é característico da energia em forma de calor de um sistema. Trabalho é energia transferida pela força ao longo do deslocamento. Ou seja, da física a gente revisou e viu na aula passada que trabalho é igual a força vezes deslocamento. O trabalho só é realizado se nós tivermos uma força de contraposição. Por exemplo, se a gente tiver um trabalho de expansão, o trabalho só será realizado se durante o deslocamento desse volume, desse gás, aumentando o volume, ele tiver uma força que contrapõe a esse deslocamento. Trabalho, portanto, é a energia que se vale do movimento organizado entre essas moléculas. O que isso significa, professor? Isso significa que se tivermos um êmbolo e tivermos um gás confinado por esse êmbolo, o movimento desse êmbolo para volumes maiores, por exemplo, só vai ser possível se essas moléculas em movimento organizado colidirem sobre esse êmbolo até que ocorra um deslocamento contra uma força que em geral é a pressão externa. Uma vez revisados os conceitos de calor e trabalho, é importante que a gente entenda os sinais e como eles se relacionam com esses processos. Por exemplo, quando o trabalho é realizado pelo sistema na vizinhança, a gente sempre usa o trabalho de forma negativa, com o sinal, o valor numérico acompanhado de um sinal negativo. Se o trabalho é realizado sobre o sistema, pela vizinhança, então o sinal é positivo. Por que isso acontece, professor? Porque quando a vizinhança desloca um êmbolo para deslocamentos menores, confinam o gás, então suas moléculas começam a colidir umas sobre as outras com mais frequência. Então existe um acúmulo, por exemplo, do calor. E aí, nesse caso, o trabalho é positivo. O calor absorvido na vizinhança pelo sistema, também conhecido como processo endotérmico, ele é sempre positivo. Por quê? Porque o calor vem da vizinhança e entra dentro do sistema. Se a nossa referência é o sistema, então o calor é positivo. Se o calor é absorvido do sistema pela vizinhança, ou seja, do processo isotérmico, o calor está saindo do sistema, então existe uma diminuição do movimento caótico das moléculas dentro do cilindro com gás confinado, e aí, neste caso, a gente diz que o calor é negativo. Então, nós estamos falando de dois tipos de energias que existem dentro de um sistema. Essa energia é a soma cinética e potencial das moléculas que estão dentro do sistema. Então, o deslocamento das moléculas também contribui para essa energia total, assim como as rotações dessas moléculas através dos seus próprios eixos, a vibração entre as moléculas e entre suas ligações, como a gente pode ver aqui na figura ao lado. Nós temos 3 tipos básicos de vibração e um tipo de rotação. E todos esses movimentos vão contribuindo para a energia dessas moléculas dentro do sistema.
A energia dos núcleos dos átomos está muito relacionada com o poder desse núcleo de atrair elétrons e, portanto, a energia dos elétrons também de cada átomo. Tudo isso se chama, essa composição se chama energia interna. A energia interna, ela é calculada pela a energia interna final menos a energia interna inicial. Energia externa é, na verdade, uma função de estado e ela também é uma propriedade extensiva. O que isso significa? A função de estado é bem representada por essa figura aqui tracejada de azul. Vamos supor uma montanha, né? E um alpinista vai ter que subir e elevar a sua altitude. E ele tem dois caminhos. Um caminho mais curto, feito pela linha azul, e um caminho mais longo, feito pela linha vermelha. O que significa uma função de estado? Significa que não importa o caminho pelo qual o alpinista ele vai fazer, ele sempre vai chegar no ponto final. E a energia interna tem essa característica. Ela é calculada simplesmente pelo ponto final menos o ponto inicial, ou seja, pela variação de energia. Vamos supor uma reação. Essa reação ela pode acontecer em várias etapas, como é o caso aqui do caminho vermelho, ou em uma única etapa. A energia interna para ela significa que vai ser calculada pelo estado final menos o estado inicial. Mas é importante salientar que a energia interna ela é uma propriedade extensiva e ela varia com a massa. Então, se eu alterar a massa para mais ou para menos, o valor numérico desta energia interna também vai ser alterado. Então, vamos supor um sistema em que suas paredes conseguem absorver e liberar calor, e nós temos a primeira situação. Nós temos uma absorção de calor, né, e uma execução de trabalho do sistema na sua vizinhança, ou seja, seu trabalho é negativo e por ser uma absorção é positivo. O que acontece com as moléculas quando o sistema executa esse trabalho? As suas moléculas elas vão perder essa energia interna. Em contrapartida, se o sistema recebe trabalho da vizinhança, ou seja, a vizinhança executa trabalho no sistema, né, e de certa forma vai acontecer um aumento da agitação, como nós já falamos no início dessa aula, um aumento da agitação das moléculas, das colisões, do choque dessas moléculas com a parede do recipiente, né? E o que vai acontecer? Se essa parede permite a liberação de calor para a vizinhança, esse calor, o sistema vai tentar entrar em equilíbrio e o calor gerado vai passar do sistema para a vizinhança. E essa energia do sistema, ela é uma composição. Composição de quê? Então, a gente pode dizer que a energia interna, que é a energia da agitação molecular, das rotações, das ligações, das vibrações, né, é também composta por duas componentes que não são função de estados, mas que sua soma representa uma função de estado chamada de energia interna. Ou seja, energia interna é igual ao calor mais trabalho. Então, vamos considerar, para que a gente possa definir os conceitos sobre energia e os conceitos da primeira lei da termodinâmica, um sistema isolado, que aqui está representado por essas barrazinhas cinza do sistema. Então, neste caso, o sistema não pode absorver calor, nem pode liberar calor. Mas se ele se expande ou se ele pode ser comprimido, ele pode executar trabalho. E existe uma variação do calor dentro dessas paredes, mas que essa variação vai ser de maneira proporcional ao trabalho, ou seja, o valor do calor vai ser oposto ao valor do trabalho, resultando um ΔU igual a zero. Vamos trabalhar agora com trocas térmicas. Vamos considerar um sistema volume constante. Como que a gente vai trabalhar com a energia interna? Vamos considerar também pequenas mudanças dentro do sistema. Então, vamos trabalhar com passos infinitesimais. Então, portanto, vamos trabalhar com as derivadas. Derivada da energia interna é igual à derivada do calor, mais a derivada do trabalho total. E o que é trabalho total? É o trabalho de expansão mais o trabalho
extra. Esse trabalho extra é considerado tudo com exceção do trabalho de expansão, como, por exemplo, um trabalho elétrico, certo? Então, a derivada da energia interna é igual ao trabalho do calor, mais o trabalho de expansão, mais o trabalho extra. Considerando que há volume constante, a gente não pode executar trabalho de expansão e considerando também que não há um trabalho elétrico ou qualquer outro tipo de trabalho, então o trabalho extra é igual a zero. Substituindo esses valores na equação, a gente vai ver que trabalho de expansão é igual a zero, trabalho extra é igual a zero. Então, quando o volume é constante, nós temos que a derivada da energia interna é igual à derivada do calor a volume constante. Ou podemos simplesmente expressar que a variação da energia interna é igual a calor quando V é constante. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules e, em resposta, ele fornece 500 calorias ao meio exterior durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação da energia do sistema. Considere que uma caloria é igual a 4,18 joules. Eu acho que a gente precisa entender que nós vamos ter um sistema em que não tem suas paredes permitem trocar calor, né, e através das modificações de trabalho, e nós temos que a vizinhança executa trabalho sobre o sistema, empurrando o ímpeto para baixo, agitando suas moléculas, liberando calor para a vizinhança. Em primeiro momento, após o entendimento do que está acontecendo no sistema, é importante que a gente unifique as unidades, porque a gente não pode ter joule e calorias. Então, uma caloria é igual a 4,18, 500 calorias, X. Então, X é igual a 2.090 joules. Essa aí é a quantidade de calor que o sistema liberou. No segundo momento, a gente vai usar que a variação da energia interna é igual ao calor mais trabalho. Variação da energia interna é igual a menos 2.090 mais 3.000. Por que o valor do trabalho é positivo? Porque a vizinhança executou o trabalho sobre o sistema. Executando a matemática, nós temos que ter que a variação da energia interna é igual a 200 joules. Continuando o nosso conteúdo, né, nós vamos trabalhar com a capacidade calorífica. O que é capacidade calorífica? É a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um objeto em 1 K ou 1 grau Celsius. Então, a definição matemática é que a capacidade calorífica é igual ao calor dividido pela temperatura. Então, calor é igual a capacidade calorífica vezes essa variação. O que isso tem de importância durante a termodinâmica? É porque através dessa forma, a gente consegue fazer uma relação entre a energia interna, quando o volume é constante, e a variação e a liberação ou absorção de calor, a capacidade de absorver ou de liberar calor de uma dada substância, né? Então, é importante entender que essa capacidade calorífica, ela é uma propriedade extensiva. Então, ela vai variar com a massa. Então, em uma grande variedade de exercícios, a gente encontra o calor específico, que é a quantidade de calor da substância, ou por mol, ou por quantidade de massa. E aí, dentro da fórmula, a gente vai acrescentar a massa, né? Considerando que é uma propriedade extensiva. Então, calor é igual a massa vezes o calor específico, que vai depender de cada característica de cada substância, vezes a variação da temperatura. É comum encontrarmos também resoluções usando, ao invés da massa, usando números de mol. A capacidade calorífica também pode ser medida graficamente, plotando energia interna por temperatura. A capacidade calorífica é então calculada através da tangente da curva. Então, o calor a volume constante é igual à capacidade calórica a volume constante vezes a variação da temperatura. Sabendo que ΔU é igual a calor a volume constante e substituindo as equações, nós temos que a variação da energia interna é igual à capacidade calórica a volume constante vezes a variação da temperatura. Isolando a capacidade calorífica, né, calor específico, então a gente tem que calor específico a volume constante é igual à variação da energia interna dividido pela variação da temperatura.
Então, qual é a relação da energia interna com a calorimetria? Quando a gente trabalha com volume constante, a gente consegue identificar o poder que essas substâncias tendem a absorver calor ou liberar calor. Então, a calorimetria é o estudo da quantidade de calor transferido durante o processo físico-químico, considerando esse volume constante. Para isso, a gente usa o calorímetro, que é essa figura que vocês estão vendo aqui, representa um calorímetro. Então, nós temos um dispositivo interno, onde vai acontecer as transformações, envolvido por uma grande quantidade, que ele chama de banho de água. Né? E essa grande quantidade garante o isolamento do sistema, com relação à vizinhança. Então, como que funciona? Então, a gente vai colocar aqui uma substância, essa substância ela vai receber o estímulo elétrico, que vai permitir a ignição. Esse volume aqui é constante, não vai variar, né? E à medida que ela recebe esse estímulo elétrico, ela vai sofrer uma ignição, ela pode absorver calor ou liberar calor. De onde? Do banho. Quando ela absorve calor, nós vamos ter um registro de temperatura diminuído. Se essa substância, ao passar por um processo de ignição, liberar calor, né, esse banho que está sob agitação, ele vai homogeneizar essa temperatura e vai transferir, né, com um valor registrado no termômetro. Então, a calorimetria, através da energia interna, a variação da energia interna, quando a gente considera o volume constante, ela nos permite calcular o valor calórico das substâncias, né? Então, para isso, a gente tem que calor é igual a capacidade calorífica vezes T. E essa capacidade calorífica, a gente tem sempre que levar em mente a capacidade calorífica do aparelho, do calorímetro. Então, sempre nos exercícios, vão nos colocar essa possibilidade de subtrair essa capacidade calórica do calorímetro em relação à substância estudada. Agora vamos exercitar os conceitos aprendidos na aula de hoje. Uma amostra de 0,4089 gramas de ácido benzoico com massa molar de 122 gramas por mol foi queimada em uma bomba calorimétrica. Como consequência, a temperatura da água da camisa interna subiu de 20,17 graus para 22,22 graus. Se a capacidade calorífica efetiva da bomba calorimétrica mais a água é 5.267,8 Joule por Kelvin menos 1, calcule os valores de ΔU. Então, vamos iniciar levando em consideração que calor é igual a capacidade calorífica vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores, temos que calor é igual a 5.267,8 vezes a variação da temperatura, 22,22 menos 20,17. Então, calor é igual a 5.267,8 vezes 2,05. Calor é, então, 10.797,35 joule, ou transformando em quilojoule, 10,797. Com base no valor do calor, a gente pode fazer uma regra de 3 para calcular a quantidade deste calor por mol. Então, a gente começa a nossa regra de 3 colocando que 10,797 kJ é a quantidade de calor contida em 0,4089 gramas de ácido benzoico. 122,12 gramas por mol. Por que a gente está usando gramas por mol aqui? Porque é a massa molar e a quantidade de massa em 1 mol equivale a X. E aí a gente obtém a quantidade de energia do calor de 3.225,5 kJ. Assim, se a variação da temperatura é igual a calor a volume constante, então a energia interna é igual a 3.225,5 kJ por mol. E aí, finalizando os conceitos desta aula, vamos tentar memorizá-los numa nuvem de palavras. A primeira coisa a ser enfatizado é a primeira lei da termodinâmica. É ela que fundamenta todos os conceitos de um sistema isolado e da energia interna de um sistema isolado.
A energia interna, por sua vez, ela é a soma do calor mais o trabalho, levando em consideração que a energia interna é uma função de estado. Ele independe do caminho, sempre vai depender do estado final, menos o estado inicial. E aí, a gente pode calcular a energia interna através do calorímetro. Esse calorímetro, ele tem volume constante, e aí, desta forma, nós podemos calcular a energia interna através do calor a volume constante. Durante o processo da medida, da absorção ou da liberação de calor, é possível calcular a capacidade calorífica específica para cada substância. E finalizamos hoje a nossa revisão com a nossa nuvem de palavras, ficando à disposição para as dúvidas na nossa próxima aula presencial. Até mais!